Mateus 1, versículo 18 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite e aproveitando esta oportunidade, eu queria dar continuidade à ministração que nós falamos, a genealogia de Jesus, algumas terça-feiras anteriores, não me lembro quando, mas nesta noite dar continuidade falando sobre o nascimento do Senhor Jesus. Se possível colocássemos um tema nessa mensagem, poderíamos falar que o nascimento que nos livrou da morte, o nascimento de Jesus que nos livrou da morte. Hoje é um dia que culturalmente, na tradição, muitos estão comemorando em razão da perda de entes queridos, visitar cemitérios e conhecido como dia de finados. Mas nós cremos que pela palavra, nós temos uma grande e poderosa esperança da palavra de Deus para nós. E um dia, aqueles que morreram com Cristo na volta do Senhor, ressuscitarão primeiro. E os vivos terão o seu corpo transformado. E nós estaremos para sempre com Ele. E todas essas coisas que nós passamos nessa vida passarão. Amém? Agora, irmãos, eu queria falar com os irmãos e para a gente parar para pensar que quem já recebeu uma visita na sua casa? Quem, por exemplo, já recebeu alguém que veio de longe, um parente distante, uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma mãe, um pai, um parente, um tio, um irmão que nunca mais tinha visto, ou até mesmo um amigo querido que está chegando e que muitas vezes nós preparamos tudo do bom e do melhor, um amigo especial, um parente distante. Tem mulheres que, por exemplo, colocam os melhores talheres, os melhores pratos que tem, que está ali guardado no armário, simplesmente esperando aquela visita, né? Os meninos, naturalmente, no dia a dia, a gente toma até suco ou café num copo de plástico, mas se chega uma visita, nós queremos dar o bom e o melhor, sim ou não? Imagina isso, que quando tudo que um visitante, que a gente quer que o nosso visitante se sinta bem-vindo. E eu falava para os irmãos que eu e minha esposa, nós viajamos no mês de junho ou julho, não me lembro agora, de junho. E na volta dessa viagem nós passamos por uma casa de um amigo pastor nosso. Posso até falar o nome dele, Davi Melo, que está fazendo uma obra de Deus lá no interior de Alagoas. E ele nos constrangeu com tanto amor, nós passamos ali apenas para visitá-lo.
Mas aí ele falou, não, vocês vão ficar aqui essa noite. E preparou um quarto, e preparou as coisas, e fez um belo de um jantar, como se tudo já tivesse programado há tempo. E a gente foi constrangido com tanto amor, com tanto cuidado, e ficamos sabendo que ele fazia isso com cada missionário, pastores que passam pela casa dele. E aquilo ministrou muito aos nossos corações, a mim, a minha esposa, a minha família. Agora perceba, irmãos, que diante da chegada do Messias, havia uma expectativa da chegada de Jesus a este mundo. O livro de Mateus não está aqui por um acaso, mas ele está aqui em primeiro lugar no Novo Testamento, para afirmar e para trazer a notícia de que o Salvador chegou, de que o Messias, a qual os profetas profetizaram, de que todos os rituais que eram feitos no Antigo Testamento, de sacrifícios, de oração, os utensílios do templo, tudo que era feito, cada livro da Bíblia que temos no Antigo Testamento, apontava para o Senhor Jesus, para o Messias que viria para resgatar o povo. Por quê? Porque o sangue de um cordeiro, o sangue de um animal, de um boi, de um pássaro, a oferenda de ofertas de cereais, seja do que for, não poderia cobrir totalmente nem arrancar o pecado do ser humano. Mas somente aquele sangue daqueles animais apontavam para um sangue precioso e santo de um Deus que viria a este mundo para nos resgatar, para nos salvar, aleluia, pelo seu amor por nós. Mas irmãos, perceba que aquele que, o mais, vamos dizer assim, o Senhor que deveria ser recebido com mais honraria, o Senhor que deveria vir com mais preparo e expectativa de todos, ao contrário, nós vemos que a maioria imaginava que o Messias viria como um político agressivo, como um general de guerra, que iria livrar Israel do poder do Império Romano que na época vivia. Mas vemos na palavra de Deus que o Senhor se agradou, Deus se agradou de enviar o seu Filho por meio de uma jovem pobre virgem, chamada Maria, para gerar o Salvador da humanidade. E aonde é que este menino nasce? Em um hotel 5 estrelas, numa maternidade de luxo? Não. Numa manjedoura, colocado numa manjedoura entre os animais, numa estrebaria, onde estavam ali os animais. Perceba isso, irmãos, que aquele que iria assumir o trono de Davi, e é interessante isso, não é? Quantas vezes nós vemos, por exemplo, alguns irmãos perguntaram, pastor, por que o cego Bartimeu diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque na realidade o cego, ele estava enxergando algo que ninguém estava vendo naquele momento. Como assim? No seu coração ele sabia, esse que está vindo é o Jesus, o Messias, o prometido, aquele que vem da linhagem do rei Davi. Aleluia. Irmãos, agora, diferente de um nascimento de qualquer homem, Jesus, ele não é um descendente de Adão, ele não é um qualquer homem, mas vemos no texto a sua linhagem divina em sua natureza humana. Por isso nós vemos o contexto dessa mensagem, que Jesus nasceu para salvar o seu povo do maior de todos os inimigos que nós temos, que não é o mundo, que não é o diabo, mas sim o pecado. Agora vamos ver aqui, eu queria que os irmãos me ajudassem, vamos ver do que fala sobre esse texto. No versículo 18, como nós lemos, nós temos o texto nos falando, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo, diga comigo, o Espírito Santo. Então Jesus, ele não nasceu de uma maneira comum ou normal, como todos os seres humanos. Jesus, ele não foi criado
mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se tem algo que nós precisamos aprender, é que Jesus não é simplesmente um homem. Além de ele ser um homem, ele é eternamente Deus. Jesus, ele declarou para os seus discípulos, para os fariseus: antes de Abraão existir, eu era. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não foi criado no ventre de Maria, mas ele veio a este mundo gerado para fazer parte e vir a este mundo de forma legal, de forma que deveria se cumprir a lei. Foi para isso que ele veio e nós vamos ver isso em detalhes. No versículo 19, se coloca aí para nós, eu queria que você lesse aqui na versão que está no telão. Leia comigo, vamos lá? Versículo 19. José, por ser José, vamos lá? Espera aí, irmãos, quem está comigo diz amém. Vamos ler bem forte, vamos lá? Por ser... Perceba uma coisa aqui comigo, José, ele poderia ficar muito indignado, pelo menos por duas razões. Diga comigo, José poderia ficar indignado, pelo menos por duas razões. Que razões é essa? Primeiro, uma aparente infidelidade. Sim ou não? Como é que ele está pronto, noivo, ele está prestes a casar com a moça, e ela chega para ele e diz: eu estou grávida. Mas eu estou grávida, mas foi, deixa eu explicar, peraí, foi gerado pelo Espírito Santo. Lembra da promessa? Pois é, aquela promessa eu fui escolhida. Ele poderia ficar indignado e fazer muitas coisas nesta hora, mas ele não fez. Em segundo lugar, a segunda indignação que ele poderia ter é que ele seria considerado cúmplice desta gravidez. Pois ele estava à espera, noivado, se preparando para casar, e ele não poderia ter relações com a sua noiva, mas esperar o momento certo para que isso acontecesse. Mas veja que José, ele demonstra que o seu amor, o amor dele por Maria fez com que ele desse um tempo no relacionamento de forma discreta, evitando uma desgraça pública. Como assim, pastor, uma desgraça pública? Porque uma mulher que é pega em adultério pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, humilhada em praça pública. Mas ao contrário dele de se indignar, de querer resolver as coisas com a cabeça esquentada, ele faz o quê? Espera aí, vou dar um tempo para refletir, vou dar um tempo para ter uma reflexão, para orar, para falar com Deus, para pensar direitinho qual decisão eu vou tomar. É interessante que eu abro parênteses aí para nós, e muitas vezes, irmãos, diante de questões que acontecem na nossa vida, até Deus que está orientando e conduzindo a história da nossa vida, queremos dar uma resposta muito rápida às situações. Tenha cuidado, tenha calma, tenha paciência, que tem coisas que na mesma hora você não vai entender. Espera mais um pouco, que lá na frente, aquilo que você não entende hoje, o Senhor, Ele vai te dar graça para que você tenha sabedoria, tenha conhecimento daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Quando Ele chamou Abraão para sair da sua terra, Ele não disse: Abraão, sai da tua terra, pega aquela rua direita, vai pela rua esquerda, olha, vai ter um semáforo ali, olha, você vai passar por uma farmácia, compra lá um Tilenol, compra uns gases, compra o que for preciso, vai passar numa conveniência. Não, sai, eu vou te mostrar, ainda você não vai entender tudo. Talvez você é novo convertido, você chegou na igreja agora, está sendo atraído pelo amor de Deus, está sendo atraído pela paixão do Senhor na sua vida, e às vezes vem pessoas bombardeando, querendo te fazer pergunta, ou dúvidas que nascem no seu coração. Eu te digo nesta noite, tenha calma, caminhe um passo de cada vez, um dia de cada vez, e tudo vai sendo revelado, e o Espírito Santo vai te ensinando, te dando graça, mas apenas confie. Aleluia. Meus irmãos, no versículo 20, e diz o seguinte, vamos ler aqui comigo de novo, versículo 20,
Estão ligados aí? Vamos lá? Mas aleluia. Veja que quando ele para, quando ele está refletindo, na minha versão diz que enquanto ele refletia, na versão aqui diz como? Depois de ter pensado nisso, depois de ter parado um pouco para pensar, para refletir, aí a resposta chega, aí o milagre acontece. Imagina se ele tivesse tentado fazer do próprio jeito. Imagina se ele tentasse fazer algo com as suas próprias forças. Imagina se na hora do vamos ver ele dissesse: não, não é assim não, eu não sou homem para, sabe? O que é isso? Quer me envergonhar? Calma, meu filho, calma. Aí a resposta chega, diga comigo, a resposta chega. Interessante é que o anjo diz para ele o seguinte: José, filho de Davi. O anjo faz lembrar a sua ascendência real. Ou seja, você foi escolhido também, José, para fazer parte dos planos de Deus, para fazer parte do grande propósito de Deus. Não tenha medo, porque é um milagre do Espírito Santo. Não tenha medo, porque o que foi gerado não é algo humano, não foi os homens que marcaram, mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo declara que na plenitude dos tempos o Senhor veio. Ele veio no momento certo, na hora certa, através da pessoa certa. Foi milagre do Espírito Santo. No versículo 21, o texto nos diz: ela dará à luz a um filho. O anjo continua dizendo a ele: e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Diga comigo, Jesus. Interessante aqui, irmãos, porque o anjo revela o nome e a missão. Diga comigo, o anjo revela o nome e a missão. A origem hebraica do nome Jesus é Yeshua, ou Joshua, que também quer dizer Josué no Antigo Testamento. E o que palavra significa essa? O Senhor é salvação. Jesus significa o Senhor é salvação. E ele declara: o nome dele será Yeshua, Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia. Veja isso, no versículo 22 a 23, nós vemos que ele diz: ora, tudo isto aconteceu. Agora o autor declara: tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aqui Mateus apresenta o nascimento de Jesus como o cumprimento das profecias. Porque se você ler o livro, o Evangelho de Mateus, você vai perceber que em vários momentos Mateus ele vai declarar: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que havia dito o profeta. Tudo isso aconteceu para se cumprir a profecia. Aleluia. Ele está declarando, ele está escrevendo primeiramente para os judeus, para provar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias escolhido. Aleluia. E aqui, meus irmãos, eu trago pelo menos 4 lições nesta noite que nós podemos tirar desse texto. A primeira lição é que Jesus é uma pessoa divina. Mais do que um homem, Jesus não é simplesmente como os filósofos querem dizer, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior filósofo, o maior homem, um homem mais importante, a pessoa mais importante, um homem bom, de caráter bom que passou nessa terra. Não, Jesus era 100% homem, mas também Jesus era 100% Deus.
Porque somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus pode trazer a salvação eterna que eu e você temos a garantia pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Lá em Lucas, que também narra a história do nascimento de Jesus, nós temos em Lucas 1, 34, 35 o seguinte: Jesus nasceu por um milagre do Espírito Santo. Diz o seguinte: então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Em Lucas tem uns detalhes a mais. Maria está perguntando: como é que vai ocorrer isso? Se eu nunca tive relação com homem algum, como é que eu vou ficar grávida? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus e Ele tem poder para nos salvar. Isso precisa ser fixado no nosso coração. Jesus não foi qualquer homem que passou nessa terra. Jesus não foi um filósofo que passou nessa terra. Jesus não foi um médico que passou nessa terra. Jesus não foi um psicólogo ou qualquer homem que passou nessa terra, que tinha uma conduta, uma moral para nos ensinar, um exemplo. Não, Jesus não apenas mostrou o caminho, mas Ele viveu, Ele passou pelo caminho da cruz, para depois falar para os seus discípulos: se vocês quiserem vir após mim, então negue-se a si mesmo, cada um carregue a sua cruz e siga-me. Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus, que não apenas mostra o caminho. Se você olhar e pesquisar em religiões, por exemplo, na Índia, em lugares distantes da nossa nação, do lado da Ásia, ou em outras nações da África, existem religiões em que os deuses dessa religião pedem o sacrifício de crianças, pedem o sacrifício dos filhos daqueles que o adoram, para demonstração de lealdade, para demonstração de aliança. Ao contrário, o nosso Senhor, Ele fez diferente. O nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo enviou o seu Filho para nos salvar. Ele não nos pediu o nosso sacrifício, Ele não pediu o nosso Filho, Ele mesmo desceu do céu para ser sacrificado pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A segunda lição que nós podemos ver nesse texto é que nós acabamos já de falar um pouco, mas queremos citar mais ainda, que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus não veio simplesmente para ser um símbolo que nós lembramos dele uma vez por ano, quando no Natal, não. Mas Jesus, Ele veio para salvar dos pecados, da condenação do pecado, do poder do pecado, e na sua volta Ele nos livrará completamente da presença do pecado. O John Wesley falou que a conversão, ela nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de nós. Por isso, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós cremos que somos libertos dos nossos pecados. Libertos de quê, pastor? Da condenação e do poder. Por isso que temos que viver sempre vigilantes. Jesus, Ele falou para os seus discípulos: vocês não podem orar comigo 1 hora, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não fique pensando porque você é salvo, porque você já tem a sua salvação em Cristo, que eu e você não podemos e não temos que vigiar. Existe a soberania de Deus, mas também a responsabilidade humana. Então assim, eu e você precisamos ser responsáveis pela nossa santificação, de buscarmos ao Senhor, de virmos à igreja, de ter uma vida de oração, de jejuarmos, de viver uma vida de santidade diante de Deus.
Em 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aquilo que o sacrifício dos animais não puderam fazer, aquilo que a lei não podia fazer, porque homem nenhum tem condições ou perfeitamente conseguiu obedecer à lei, mas somente Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus, para ser o sacrifício perfeito, que poderia nos livrar do poder e da condenação do pecado. No versículo 14 ainda de 1 João 4 diz: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aleluia. A terceira lição desse texto, irmãos, que podemos tirar, sabe o que é? Diga comigo: Deus cumpre. Mais forte, irmão. Deus cumpre sua palavra. Deus cumpre sua palavra. Mateus, ele prova em diversas vezes que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Deus, ele não apenas promete, a sua palavra diz, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. E o que importa isso para mim e para você? É de que se cremos nele, nós temos vida eterna, então nós podemos descansar no seu caráter, nós podemos descansar em suas promessas, firmes nas promessas do meu Salvador. Quem está firme nas promessas do Senhor? Por quê? Porque Ele cumpre a sua palavra. As pessoas podem falar conosco, você talvez bateu em portas que alguém disse que iria te ajudar, ou você precisou de alguém que você disse: fulano, eu posso contar, mas talvez virou as costas para você, um familiar, um parente. Mas Jesus não, Ele cumpre a sua palavra na nossa vida. Aleluia. E Ele disse para nós que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. Ele está aqui no nosso meio. Sabe por quê? Porque a quarta lição que eu trago para os irmãos nesta noite, esse texto nos mostra, é que Jesus é Deus presente. No versículo 23, declarando a palavra do profeta, que diz que, no versículo 22, ora, tudo isto aconteceu para se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. E ele faz menção do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus presente. O nosso Deus é Emanuel. Jesus disse, porque a sua presença, irmãos, aponta para a sua aliança com o seu povo. Ele disse: onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente. A sua presença aponta para a sua aliança. Ele tem a sua aliança. Nós vemos no Antigo Testamento Deus se relacionando com o seu povo por meio dos utensílios do templo, por meio do tabernáculo, onde Ele descia de uma vez por ano, de tempo em tempo, onde o sumo sacerdote apenas poderia entrar no Santo dos Santos para levar o sacrifício, para apresentar os pecados do povo a Deus. Mas em Jesus nós temos agora o Deus presente em nossa vida. Aleluia. O Deus que tem um compromisso, que não nos deixa órfãos. Veja que Deus pisou no mundo na pessoa de Jesus Cristo, e após a sua ascensão Ele enviou o Espírito Santo. Esta palavra nos traz a certeza e a verdade de que você e eu, nós não estamos só. Jesus é Deus presente, e esse é um aspecto vital do culto, onde nos encontramos em total reverência a Ele, pois estamos diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
Há um pastor teólogo que disse, John Frame, americano, ele fala: no culto experimentamos também a presença de Deus. Como o Senhor da aliança, Ele vem a nós durante o culto para estar conosco. A presença de Deus já está em nós. Ele é Deus conosco. Ele não apenas está conosco, mas Ele está em nós pela pessoa do seu Espírito. Aleluia! Então você possa guardar nesta noite essa palavra, de entender que primeiramente Jesus é Deus, e que Ele veio para nos perdoar e veio para nos salvar dos pecados, para cumprir a sua palavra, e que Ele é Deus presente em nossa vida. Irmãos, eu quero finalizar dizendo e chamando a sua atenção diante desta palavra. Nós estamos quase às vésperas, já estamos na véspera do ano novo, né? Praticamente. Estamos em novembro, chegando a dezembro. Pergunto a você, diante dessa palavra, como nós viveremos? Diante desta palavra, como você tem vivido? Diante desta verdade, que Jesus nasceu para te libertar dos pecados, que Jesus nasceu para cumprir a palavra do Pai, que Jesus ele veio para demonstrar que Deus não é um Deus de distante, mas um Deus de perto, que se assemelha aos doentes, que se assemelha aos sofredores, que se assemelha àqueles que estão de luto e hoje choram. Ele se assemelha conosco. Aleluia. O Senhor está te convidando nesta noite a crer que Jesus é o Filho de Deus e o único que pode salvar a tua alma. Jesus está te convidando nesta noite a crer que o nascimento de Cristo não deve ser comemorado apenas uma vez por ano, mas que Ele possa renascer na nossa vida todos os dias. Possamos ter um encontro com Ele a cada manhã, a cada instante que nós dobramos o nosso joelho em casa, que nós fechamos a porta do nosso quarto, que abrimos a nossa Bíblia, o Espírito Santo possa envolver você, fazer você crescer espiritualmente. Mas o Senhor hoje está te convidando. Mas pastor, já tem muitos anos que eu estou na igreja. O Senhor está te convidando você de volta a reconhecer essa verdade, a reconhecer esta palavra, esse princípio. Jesus ele veio com um propósito. Jesus ele veio com um propósito e uma missão. E o seu nome falava sobre isso. O Senhor é a nossa salvação. Você pode se colocar de pé diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Reflita sobre isso nesta noite. Nós não servimos a um Deus morto, mas um Deus vivo. Na pessoa do seu Espírito está conosco e se move sobre sua igreja. Ore ao Senhor nesta noite, fale com Ele. Abra sua boca onde você está agora e fale com o Senhor. Se esta palavra te convence e o Espírito de Deus está tocando no seu coração para uma vida de arrependimento, arrependa-se dos seus pecados e receba Jesus Cristo como teu Senhor. Fale com Ele nesta noite, fale com o Senhor. Diante do Pai nós estamos e nós oramos em nome de Jesus, e nós clamamos na comunhão do Espírito Santo de Deus, diante da verdade da Tua palavra. Oh Senhor, a Tua palavra diz no Evangelho de João que o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Levanta suas mãos e ore agora. Quantos creem no nome de Jesus? Quantos creem? O nome dele tem poder, ele tem poder para curar, ele tem poder para salvar, ele tem poder para batizar com o Espírito Santo, ele tem poder para gerar vida em você nesta noite.
Ele tem poder e Ele está conosco. Nós não estamos só, Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo para nos salvar, para nos resgatar. Oh, aleluia, esta é a nossa alegria, irmãos, esta é a nossa esperança, irmãos. Você pode estar sofrendo, você pode estar vivendo dias de luto, você pode estar vivendo dias difíceis, mas há uma esperança, há uma viva esperança. Jesus veio e Ele voltará novamente.